Ainda quando éramos fracos e pecadores, Deus olhou por cada um de nós lá do céu e nos amando tanto, enviou o seu único Filho para que nós recebemos a graça da salvação. E hoje todos nós fomos justificados pelo teu sangue. E aí temos a oportunidade de um dia estarmos também lado a lado. Momento da Palavra. Abra o seu coração para a Palavra de Deus. Olá, meus irmãos e irmãs, eu sou a Gabriela e hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês essa Palavra de Deus, para que a gente reflita junto nesse momento da Palavra e que nós tenhamos um começo de fim de semana já muito abençoado. Então, se você puder acompanhar aqui comigo essa passagem, que é Romanos capítulo 5, versículo 6 ao 11. Com efeito, quando éramos ainda fracos, Cristo a seu tempo morreu pelos ímpios. Mas eis que aqui uma prova brilhante de amor de Deus por nós. Quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Portanto, muito mais agora que estamos justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Se quando éramos ainda inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, com muito mais razão, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Ainda mais, nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem desde agora já temos salvo e recebido a reconciliação. Então essa passagem ela é muito simples de você entender, porém para a gente ter uma maior reflexão nós temos que lembrar de algumas coisas que aconteceram antes dessa época de Jesus. E a gente vai voltar lá no princípio, quando Deus criou Adão e Eva, onde tudo era perfeito. Infelizmente, foi cometido o primeiro pecado, o pecado original. E nós somos condenados, todos os seres humanos, a partir daquele dia, à mancha do pecado no nosso coração. Então, nós somos, por natureza, pecadores. E só algo muito maior, muito mais glorioso, poderia tirar esse pecado de cada um de nós. E esse pecado que foi instaurado lá na época de Adão e Eva, foi se multiplicando e foi virando algo muito maior, que como aconteceu na época de Noé, quando pais brigavam com os filhos, as famílias se destruindo, guerras por todos os lados, ninguém mais adorava ao Senhor como deveria, ninguém mais o amava. Então Deus decidiu a partir daquele momento mandar o dilúvio e salvar somente a família de Noé, para que eles se constituíssem uma nova geração. E ali foram criando novas pessoas, mais amantes do Senhor, mais santos nas suas famílias, amando uns aos outros, só que o pecado foi corrompendo mais uma vez a humanidade. E chegou a hora que Deus precisava fazer alguma coisa, mas já na época de Noé, ele prometeu com aquela aliança, aquele arco no céu, que ele jamais nos destruiria novamente como ele fez naquele dilúvio. Então ele precisava fazer algo. E ele escolheu lá, ele criou desde o início dos tempos já, mas naquele momento ele decidiu, há 2000 anos atrás, a enviar o seu único Filho por amor a nós. E há pouco tempo nós já celebramos a Páscoa, né? Nós já nos alegramos com essa morte, essa crucificação e morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E ainda estamos vivendo esse grande momento. E nós temos que nos perguntar por que tudo isso aconteceu. Como eu já falei para vocês, esse pecado ele estava marcado em nossos corações, mas Deus ele nos criou, lá desde o começo nos criou cada um de nós por amor. E lá do alto dos céus ele nos via toda a criação dele se corrompendo por conta do pecado, mas ele os amava. E Deus, como sempre quis, como pai, e como pai e mãe também, ele queria o melhor para cada um de nós. E por amor, e essa é a prova maior e mais brilhante do amor de Deus, todas as vezes que nós nos sentimos desamparados, toda vez que nós nos sentimos sem amor, sem ser amado por ninguém, nós olhamos para aquele alto da cruz e nós vemos Jesus, e nós vemos a maior prova de amor da humanidade. E Deus ele enviou seu Filho por isso, porque nós estávamos fracos, corrompidos pelo pecado. E aí, continuando nessa passagem, ela diz: mas agora que estamos justificados pelo seu sangue, nós seremos salvos. Nós fomos corrompidos um dia por esse pecado e estamos condenados a isso pelo resto da humanidade. Mas Deus, com o seu sangue derramado na cruz, ele encarnado ali em Jesus Cristo, ele nos deu essa oportunidade da vida eterna. Então Jesus na cruz nos deu a salvação. Antes da sua vinda nós estávamos totalmente perdidos. Não tinha aquela luz no fim do túnel, nós não sabíamos para onde íamos depois da morte.
mas Deus, virando o homem que veio ao mundo, nos deu essa oportunidade de receber o céu. Então, agora que nós já estamos justificados pelo seu sangue, nós recebemos ainda mais esse amor. Porque mesmo quando éramos fracos, quando éramos pecadores, quando estávamos perdidos, Deus já nos amava completamente e Ele entregou o seu Filho por nós. Agora que nós já estamos justificados pelo seu sangue, agora que nós já estamos na amizade com Deus, nós ainda recebemos mais ainda esse amor. Só que muitas vezes nós nos esquecemos dessa graça que recebemos, desse poder que só Deus pode transformar na nossa vida e nos distanciamos. E novamente vamos criando aquela separação com Deus. Nós vamos nos tornando fracos e pecadores de novo. Mas Jesus, Ele não morre todos os dias quando nós pecamos. Ele fica sim triste, mas a morte, a crucificação, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo aconteceu há 2021 anos atrás. E ela não acontece de novo, mas nós nos recordamos, nós vivemos essa crucificação todos os dias quando assistimos uma missa, quando nós presenciamos um milagre, quando nós rezamos por nós mesmos e por outras pessoas, nós vivenciamos tudo isso, esse amor de Deus, e nós nos recordamos que Ele morreu numa cruz por mim e por você. E agora nós estamos em paz com o céu e é isso que nós devemos buscar todos os dias, estar reconciliados com Deus. E eu quero agora finalizar lendo novamente o último versículo dessa passagem. Ainda mais, nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem desde agora temos recebido a reconciliação. Há 2020 anos atrás, Jesus no alto do madeiro, na sexta-feira da paixão, Jesus olhava para cada uma daquelas pessoas ali, os judeus que o condenaram, e ele podia sentir tudo, ele podia sentir raiva deles, ele podia ficar muito irado, mas Jesus somente olhava por cada um de nós, por cada uma daquelas pessoas, ele dizia ao Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Jesus expirou e se entregou por nós naquela sexta-feira, e agora nós somos reconciliados por esse sagrado sangue, por essa sagrada água que jorrou do seu peito. E agora vivamos com a certeza, após essa Páscoa que nós vivenciamos, de que Jesus tudo cura, de que Jesus tudo salva, e nós agora estamos em paz com o céu e devemos buscar essa paz todos os dias através da oração, do jejum e da caridade. Que você fique com Deus hoje, reflita sobre essa passagem e que você possa também compartilhar com outras pessoas para que eles recebam essa graça do céu. Tchau, fique com Deus.